Sun Tzu escreveu que a suprema excelência consiste em vencer o inimigo sem lutar. Essa frase, escrita há mais de 2000 anos, ainda é uma das chaves mais poderosas para lidar com manipuladores no mundo moderno, porque o manipulador raramente ataca de frente. Ele se infiltra, contamina, distorce, e a única forma de vencê-lo sem se destruir no processo é compreendê-lo com frieza e vencê-lo com silêncio. O manipulador se alimenta do caos que ele mesmo cria. Ele precisa que você reaja, que você duvide de si mesmo, que você entre no jogo dele. E é aí que a sabedoria de Sun Tzu se torna uma arma invisível, capaz de cortar sem ser vista. A primeira coisa que você precisa entender é que o manipulador nunca age por impulso. Ele observa, ele estuda, ele testa. Ele joga pequenas iscas para ver como você reage. Ele mede suas emoções, sua insegurança, seus limites. E se você não estiver atento, ele vai se infiltrar onde você mais confia. Nos elogios, na empatia falsa, nas pequenas concessões que você faz para evitar conflito. Ele transforma sua própria vontade em algo que parece vir de você. Sun Tzu dizia que todo conflito nasce primeiro na mente. Antes da espada ser erguida, a batalha já começou dentro de cada lado. Por isso, a sua primeira defesa contra manipuladores é a consciência plena. Estar presente, observar sem julgar, perceber padrões, reparar nas repetições, nas distorções, nos sorrisos que escondem intenções. O manipulador depende do seu desequilíbrio. Ele não ataca quando você está forte, mas quando você está duvidando. Por isso, Sun Tzu alertava que conhecer a si mesmo é tão importante quanto conhecer o inimigo. Se você conhece suas fraquezas, ele não poderá usá-las contra você. E se ele não pode controlar sua emoção, ele não tem como te dominar. A guerra silenciosa se vence com domínio interno. A manipulação começa onde termina o seu autoconhecimento e termina onde você se torna inabalável. O manipulador odeia o silêncio porque ele não sabe o que fazer com aquilo que não reage. Ele joga a provocação e espera que você se justifique, se explique, se defenda. Mas se você permanece calmo, ele se desespera porque perdeu o controle do jogo. Sun Tzu ensinava que a melhor forma de enganar o inimigo é parecer fraco quando você está forte. Não se trata de fingir ser vítima, mas de não exibir suas armas. O manipulador ataca o que ele acredita ser frágil. Se você aparenta neutralidade, ele se revela. Ele mostra suas intenções cedo demais. E nesse momento você já ganhou, porque agora você sabe quem ele é. A verdade é que o manipulador vive de sombra. Ele não consegue manipular a luz total da consciência. Ele precisa do seu cansaço, da sua dúvida, da sua pressa. Então, toda vez que você desacelera e observa, você o expõe. Você tira dele o controle da narrativa. E esse é o primeiro golpe. Sun Tzu dizia que toda guerra é baseada no engano. E com o manipulador, isso se confirma. Ele nunca te confronta dizendo a verdade. Ele distorce, ele fragmenta a realidade. Ele entrega partes soltas para que você mesmo monte o quebra-cabeça errado. Por isso, nunca aceite verdades prontas da boca de alguém que tenta te convencer rápido demais. Toda pressa é uma armadilha. Toda urgência emocional é um método de controle. O manipulador te leva a tomar decisões emocionais para depois te culpar por elas. Ele inverte os papéis. Ele te confunde a ponto de você se desculpar por coisas que nunca fez. Ele te transforma em vilão da sua própria história. E quando isso acontece, a sua força começa a ser drenada sem que você perceba. Por isso, o contra-ataque mais poderoso não é uma explosão de raiva. É a retirada estratégica. Sun Tzu falava do valor do recuo. Recuar não é fugir, é conservar energia, é observar de fora, é sair da emoção para entrar na estratégia.
Quando você se retira emocionalmente, você começa a enxergar o jogo. E ao enxergar o jogo, você se torna intocável, porque o manipulador não consegue influenciar quem se recusa a participar. Ele não pode te controlar se você não está mais no campo dele. A guerra termina quando um dos lados não aparece para lutar. E essa é a vitória silenciosa. Outro princípio essencial de Sun Tzu é: ataque a estratégia do inimigo. No caso do manipulador, a estratégia dele é sempre criar dúvida. Dúvida sobre o que você viu, sobre o que você sentiu, sobre o que você ouviu. É a famosa inversão da realidade. Então a sua arma é a clareza. Registre fatos, lembre palavras, confie na sua memória emocional. Quem manipula, mente. E quem mente, se contradiz. Você não precisa confrontar diretamente, mas precisa manter os dados. A manipulação se desfaz quando você começa a mostrar padrões, quando você começa a responder com fatos e não com emoção. O manipulador odeia ser desmascarado indiretamente. Ele quer escândalo, quer grito, quer cena. Mas quando você apenas se afasta, aponta as incoerências e mantém a serenidade, ele se desestrutura. Sun Tzu dizia que quem é prudente e espera o inimigo cometer um erro, vence. O manipulador, em sua ânsia por controle, sempre se precipita. Ele fala demais. Ele força demais. E quando você não reage como ele espera, ele perde o equilíbrio. A melhor forma de derrubar um manipulador é fazê-lo tropeçar na própria armadilha. Ele vai tentar de novo e de novo, até que se desgaste por completo. E nesse momento, você vence sem levantar a voz, sem ameaçar, sem se desgastar. Porque a força verdadeira não está na reação, mas no domínio. Não está no ataque, mas na consistência silenciosa. A guerra se vence na paciência. E talvez o ponto mais importante ensinado por Sun Tzu é que você só entra em combate quando já venceu. Ou seja, você só se posiciona quando já tem certeza do que está fazendo, quando já conhece o outro, conhece a si mesmo e sabe que cada palavra sua terá o efeito exato que você deseja. O manipulador espera seu erro. Espera que você se exalte, que você diga algo fora de lugar, que você se arrependa. Mas se você só fala quando está calmo, se você só se movimenta quando está convicto, ele não tem chance. A sua postura destrói a dele. A sua firmeza desmonta as ilusões que ele tentou construir. E a verdade surge não como ataque, mas como luz. O manipulador foge da luz. Ele se esconde na confusão. Mas você não é mais um alvo fácil. Você é um estrategista em silêncio. O manipulador não entra pela porta da frente. Ele entra pelas frestas que você deixa abertas, pelas carências que você não reconhece, pelas dúvidas que você não enfrenta, pelos silêncios que você teme. E Sun Tzu já dizia: fortaleça suas muralhas antes que o inimigo se aproxime. O verdadeiro campo de batalha é interno. Antes de detectar um manipulador, você precisa entender o que dentro de você o atrai. A necessidade excessiva de aceitação, o medo de ser rejeitado, a compulsão por agradar, são essas rachaduras emocionais que dão espaço para que alguém controle você por dentro. A manipulação só é eficaz quando há uma necessidade em você que o outro pode explorar. Quando você não precisa, você é livre. Quando você se basta, você é invencível. A guerra mais perigosa é aquela que você não sabe que está lutando. O manipulador atua no invisível. Ele não impõe, ele sugere, não obriga, apenas insinua. Ele veste a máscara da bondade para esconder a intenção. Ele finge preocupação para extrair obediência. E se você está distraído, você interpreta abuso como cuidado. Você vê controle como proteção. E aos poucos vai perdendo o senso de direção. Por isso, Sun Tzu advertia: conheça o terreno. Saiba onde você pisa, quem te cerca.
E quais são os movimentos reais por trás dos gestos? Toda manipulação é uma dança onde um lidera e o outro obedece sem perceber. Mas quando você muda o ritmo, a dança para e o poder desaparece. O manipulador odeia a previsibilidade, porque quando você se torna estável, ele não tem onde mexer. Quando você diz não com firmeza e sem explicações excessivas, ele perde terreno. Sun Tzu diria que isso é como tirar do inimigo o conhecimento do terreno. Você se torna imprevisível, impossível de ser controlado. A sua clareza se transforma em escudo, porque o manipulador precisa que você hesite. Ele testa os limites. Ele vai mais longe a cada concessão sua. Mas se você estabelece uma linha firme desde o começo, ele recua. Porque ele sente que ali não há espaço para o jogo dele. E a guerra que ele tenta provocar simplesmente não começa. Mas há um detalhe que Sun Tzu sempre reforça. Não subestime o inimigo. Mesmo quando ele parece fraco ou até desesperado, ele ainda pode ser perigoso. O manipulador, quando exposto, pode se transformar. Ele pode passar de vítima a algoz em questão de minutos. Ele pode usar sua exposição contra você, te acusando de ser exatamente aquilo que ele é. Essa é uma das táticas mais comuns, a inversão moral. E se você não estiver firme emocionalmente, acaba caindo na armadilha de se justificar, de tentar provar que é bom, que tem razão. Mas quem precisa provar o tempo todo já perdeu a guerra da serenidade. O manipulador quer você instável, inseguro, confuso. Por isso, a melhor defesa é o silêncio estratégico. Deixar que ele fale, que se explique, que se enrosque nas próprias mentiras. Quem cala com consciência domina a situação. Sun Tzu também dizia: finja desordem, mas esteja perfeitamente organizado. Essa tática pode parecer contraintuitiva, mas é poderosa contra manipuladores. Quando você demonstra desinteresse, ele abaixa a guarda. Quando você deixa de reagir, ele revela mais. E nesse momento, você coleta informações, você observa, você aprende e prepara seu movimento com precisão. Nunca entre em um embate emocional com um manipulador. Ele treina nisso desde sempre, mas ele não sabe lidar com frieza, com estratégia, com a ausência de reação. Quando você observa sem se envolver, você começa a ver com clareza onde ele quer chegar. E essa visão é seu maior poder. O manipulador se desespera quando perde o controle da narrativa. Quando você para de se explicar, para de tentar agradar, para de pedir validação, ele sente que está perdendo o poder. E é nesse momento que ele começa a se contradizer, a intensificar o controle, a tentar provocar com mais força. É o último esforço antes da queda. E Sun Tzu diria: espere, observe, haja com precisão. Quem ataca com pressa, perde. Quem espera o momento certo, vence com um golpe só. A vitória contra um manipulador não é barulhenta, não é uma discussão. É o simples fato de que ele já não te afeta, já não te confunde, já não controla mais o seu movimento. Mas tudo isso só é possível se você seguir o princípio mais fundamental de Sun Tzu: vencer primeiro na mente. Você precisa decidir que não será mais manipulado. Precisa estabelecer esse limite interno. Porque enquanto você estiver vulnerável por dentro, o inimigo terá acesso. O manipulador usa o que você não conhece em si mesmo. Se você tem medo de rejeição, ele ameaça te abandonar. Se você tem culpa, ele explora sua consciência. Se você tem carência, ele oferece afeto em troca de obediência. Por isso, fortalecer a mente é se tornar impenetrável. E o fortalecimento não vem da rigidez, mas da clareza. Quem sabe o que quer, não se desvia. Quem entende seu valor, não negocia respeito. Sun Tzu também ensinava a importância do terreno elevado. Em termos práticos, isso significa elevar seu nível de consciência. Quando você opera em um nível superior de percepção,
As armadilhas do manipulador se tornam óbvias. Você enxerga as dinâmicas por trás dos gestos. Você percebe quando alguém está tentando plantar dúvida, culpar, inverter a lógica. E quando você reconhece o padrão, você não se envolve mais emocionalmente. O manipulador não sobrevive quando você olha nos olhos dele e não sente mais medo, nem raiva, nem pena. Quando você olha e apenas entende. Entendimento é arma, compreensão é escudo, e a sua neutralidade se torna insuportável para quem vive do desequilíbrio alheio. Muitos pensam que a única forma de se defender de um manipulador é confrontá-lo diretamente. Mas Sun Tzu ensinava que a melhor vitória é aquela que não exige combate. A defesa mais eficaz é aquela que neutraliza o ataque antes mesmo que ele aconteça. E isso se faz com posicionamento. Quando você não se permite ser manipulado, quando você reconhece os primeiros sinais e já estabelece um limite, o manipulador desiste. Ele procura outra vítima, porque o manipulador não quer batalha, ele quer submissão. Quando percebe que não terá, ele recua. E nesse recuo, você vence. O segredo final está na sua energia. Manipuladores sentem sua vibração. Se você estiver fraco, cansado, vulnerável, ele ataca. Mas se você estiver centrado, inteiro, calmo, ele se desorienta. Sun Tzu dizia: esteja calmo como a floresta, mas ataque como o fogo. No contexto da manipulação, isso significa: mantenha sua presença firme, sua mente alerta e sua reação controlada. Deixe que o outro se revele. Deixe que ele fale demais. Deixe que ele se entregue. E quando a verdade estiver clara, não diga nada. Apenas vá embora. O afastamento é a espada invisível dos sábios. É o golpe silencioso dos que não querem vencer os outros, mas apenas não serem vencidos. O manipulador perde força quando você para de se importar com a aprovação dele, quando você entende que não precisa ser compreendido, nem aceito, nem amado por alguém que te usa. Essa liberdade emocional é o verdadeiro terreno invencível que Sun Tzu descreve. Um lugar interno onde ninguém pode te alcançar. Um espaço onde a manipulação não encontra eco, e nesse estado você não precisa mais guerrear. Você apenas observa e, quando necessário, se afasta. Porque quem domina a arte da guerra raramente precisa lutar. E esse é o poder silencioso que te protege de todo manipulador. Após entender como se proteger e se posicionar contra manipuladores usando as estratégias silenciosas de Sun Tzu, é hora de aprofundar o que significa agir com sabedoria nesse campo minado emocional que eles criam. A sabedoria, no contexto da guerra psicológica, não está em reagir, mas em antecipar. Não está em confrontar, mas em neutralizar antes que a batalha comece. Sun Tzu nos ensina que todo combate eficaz é resultado de planejamento meticuloso e controle emocional absoluto. Aquele que domina a si mesmo domina o campo de batalha. Por isso, a maior arma que você pode desenvolver contra um manipulador é a disciplina da mente. Disciplina não é rigidez nem repressão, mas a capacidade de escolher sua resposta. Quando um manipulador tenta puxar você para seu jogo, seu trabalho é escolher não cair na armadilha. Isso exige prática, paciência e autoconhecimento. Você precisa treinar sua mente para não ser refém das emoções momentâneas. A raiva, o medo, a culpa e a insegurança são ferramentas nas mãos do manipulador, usadas para quebrar sua estabilidade. Mas você pode transformar essas emoções em sinais de alerta, em combustível para o autodomínio. A disciplina da mente cria um espaço interno onde a manipulação não encontra terreno fértil. Nesse espaço, o manipulador perde o poder de agir sobre você. Sun Tzu diz que vencer sem lutar é a arte suprema da guerra.
Aplicar isso contra manipuladores significa que seu objetivo não é esmagar o adversário, mas dissolver sua influência. A melhor forma de acabar com o jogo de manipulação é não jogar. Quando você não oferece resistência nem reação emocional, você quebra o ciclo. O manipulador depende do seu envolvimento para existir. Sem sua energia, ele murcha. Sem sua dúvida, ele não se alimenta. Por isso, o silêncio é uma das suas melhores defesas. Silenciar não é ignorar, mas proteger. Silenciar é uma estratégia ativa que permite que você recupere o controle da narrativa e da sua vida. Ao mesmo tempo, Sun Tzu nos ensina a importância de conhecer o terreno e adaptar-se às circunstâncias. Cada manipulador tem um estilo, uma tática, uma fraqueza. Alguns usam a culpa, outros a pressão social, outros ainda a sedução emocional. Para cada tipo, existe uma resposta estratégica diferente. O importante é nunca subestimar as variáveis do campo. Aprenda a identificar o padrão, mas mantenha a flexibilidade para se adaptar. Resistir à manipulação não é um movimento estático, é uma dança cuidadosa, onde você se posiciona, recua, avança e protege seu espaço conforme o contexto exige. Essa adaptabilidade é o que torna a defesa realmente invencível. Outro ponto crucial que Sun Tzu aborda é a importância da preparação contínua. A guerra não é um evento isolado, mas uma série de decisões diárias. Da mesma forma, a defesa contra manipuladores exige vigilância constante. Você não pode relaxar sua guarda, porque a manipulação costuma surgir de forma sutil e gradual. É como uma infiltração silenciosa, que só é percebida quando já causou danos. Por isso, cultive o hábito da reflexão diária. Avalie suas relações, seus sentimentos, seus limites. Pergunte a si mesmo: onde estou vulnerável? Onde deixei a porta aberta? Essa autoavaliação é seu campo de treinamento, onde você fortalece sua muralha interna e aprende a identificar o perigo antes que ele se torne real. Além disso, Sun Tzu destaca que a força verdadeira não está apenas na defesa, mas também na capacidade de influenciar o inimigo sem enfrentá-lo diretamente. No jogo contra manipuladores, isso pode significar usar a empatia estratégica. Entender o que move o manipulador, quais são suas motivações, seus medos e desejos, pode dar a você uma vantagem. Não para se submeter, mas para antecipar seus movimentos e desarmar suas intenções. A empatia aqui é uma ferramenta de observação, não de entrega. É o ato de olhar para o outro com clareza e sem ilusão, vendo por trás da máscara e identificando os verdadeiros interesses que motivam o comportamento manipulador. Quando você alcança esse nível de percepção, fica mais fácil não só se proteger, mas também criar um campo neutro onde a manipulação não se desenvolve. Isso significa construir relacionamentos baseados em transparência, respeito mútuo e comunicação clara. Sun Tzu nos lembra que nenhuma fortaleza é impenetrável se não houver confiança sólida nas bases. Assim, fortalecer sua rede de apoio emocional, desenvolver a assertividade e cultivar a honestidade são ações que formam um escudo contra manipulações externas. Um escudo que não depende da força bruta, mas da qualidade das conexões que você constrói ao seu redor. Também é importante lembrar que o manipulador pode ser alguém próximo, uma figura familiar, um colega, um parceiro. Isso torna o campo de batalha ainda mais delicado, porque envolve emoções profundas e laços estabelecidos. Sun Tzu ensina que a guerra mais difícil é a que se trava no próprio quintal. Por isso, a defesa contra a manipulação não é apenas sobre táticas externas, mas sobre cura interna. Identificar as feridas que o manipulador explora, reconhecer o impacto que isso tem em você e trabalhar para se reconstruir são passos fundamentais.
A sua recuperação emocional é a base para a liberdade verdadeira. Só quem está inteiro pode resistir sem ceder. No entanto, mesmo com toda essa preparação, pode haver momentos em que o confronto direto é inevitável. Nesses casos, a estratégia de Sun Tzu é ser rápido, decisivo e proporcional. Não se deixe levar por explosões emocionais. Planeje sua resposta como um golpe cirúrgico que atinja o ponto fraco do adversário sem se expor demais. Use palavras claras, objetivas e evite entrar em debates intermináveis. A manipulação sobrevive da confusão e da dúvida. Então sua comunicação deve ser firme e cristalina. Quanto menos espaço você der para questionamentos, mais rápido a situação pode ser desarmada. Se a manipulação persistir mesmo após sua resistência, Sun Tzu ensina que o melhor caminho pode ser a retirada estratégica. Saber quando se afastar é tão importante quanto saber quando atacar. A retirada não é derrota, mas uma forma de preservar suas forças para batalhas futuras mais importantes. Manter distância dos manipuladores, criar limites saudáveis e proteger seu espaço mental e emocional são atos de coragem. É reconhecer que algumas batalhas não valem o desgaste e que a vitória verdadeira está em preservar sua integridade e bem-estar. Além disso, Sun Tzu enfatiza que a guerra é um jogo de informações. No mundo moderno, isso significa também cuidar da sua reputação, da sua imagem e das informações que você compartilha. Manipuladores podem usar detalhes seus, fora de contexto, para criar narrativas falsas. Por isso, seja cuidadoso com o que expõe, mantenha suas redes sociais e círculos de confiança alinhados com seus valores e esteja atento a sinais de manipulação digital. O campo de batalha se expandiu para além do físico e quem não adapta suas estratégias perde vantagem. O controle da narrativa pessoal é uma forma poderosa de autodefesa. Por fim, lembre-se que a maior vitória de Sun Tzu é a paz conquistada. Defender-se de manipuladores não deve ser uma guerra constante, mas um processo de autodomínio que te leva a um estado de tranquilidade interior. A serenidade que nasce do conhecimento profundo de si mesmo e da habilidade de lidar com as adversidades sem perder a calma. Quando você alcança esse estado, o manipulador perde sua força porque não encontra resistência nem abertura para agir. E é nesse silêncio tranquilo que você encontra a verdadeira liberdade, a liberdade de ser quem você é, sem precisar lutar para provar nada a ninguém. Essa liberdade é o fim da guerra interna. E como dizia Sun Tzu, aquele que sabe quando lutar e quando não lutar será vitorioso. Saber quando resistir, quando recuar, quando observar e quando agir são os passos que transformam a estratégia em sabedoria aplicada. E essa sabedoria é o seu escudo mais forte contra a manipulação. Porque no final das contas, não se trata apenas de vencer o manipulador, mas de conquistar a si mesmo, de se tornar mestre da própria mente, dono das próprias emoções e arquiteto do próprio destino.